Olá, 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 senhoras e senhores. Hoje teremos a nossa terceira aula, onde nós iremos ver práticas básicas com a calculadora HP e cálculo com tabela Price ou método de cálculo de amortização francês. Logo depois da vinheta. Então vamos aqui à apresentação da HP. Este é o botão que liga e desliga a calculadora. Esse aqui é o botão de segunda função, que ativa as funções em laranja. Esse aqui também é um botão de segunda função, que ativa as funções em azul. Essa aqui é a função de clear, para limpar as informações colocadas na calculadora, as últimas informações digitadas. E quando a gente aperta a segunda função e o clear, então vai apagar todos os registros da calculadora, zera a calculadora completamente. Aqui o botão de Enter, para a gente dar entrada nos dados e seguir o cálculo. E essa aqui são as funções financeiras, periodicidade, taxa, valor presente, valor das prestações, valor futuro e o inversor de sinal, que a gente vai ver depois a importância dele, porque para dar entrada em alguns valores a gente precisa inverter o sinal, tem que ser com sinal negativo. Aqui é a tecla de memória, a gente coloca, aperta essa tecla, número 1, então vai memorizar na memória 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aqui é para recuperação da memória, então a gente aperta nessa tecla e vê qual é o valor que está na memória. E essas aqui são as funções percentuais, diferença de percentual, percentual do total, perdão, diferença de percentual e percentual. Vocês podem, obviamente, adquirir a HP12C, eu recomendo. Inclusive tem alguns modelos que são mais em conta, como esse daqui. Vocês podem instalar ela no smartphone, tem aplicativos gratuitos para o smartphone, que são muito bons, por sinal. Vocês podem colocar ela como uma extensão do Google Chrome e ainda podem usar ela de forma online, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Então aqui, como ela fica no Google Chrome, fica como uma das extensões, é fácil de utilizar, muito simples, só com o Chrome aberto, obviamente. Então vamos para esse cálculo aqui. Suponha que Maria Josefina de Alcântara ganhou uma carteira de investimentos de 100 unidades monetárias em seu nascimento em junho de 1910 e manteve até sua morte. Então esse cálculo aqui é o mesmo que vocês fizeram nos exercícios de fixação. Após entrar em inventário, esse capital tem passado de uma geração para outra com rendimento de juros simples de 6% ao ano até o presente. Considerando que não houve nenhuma movimentação nessa carteira, calcule o montante em saldo atualmente. Vamos lá abrir HP. Bom, aqui ela está com 4 casas decimais, vamos deixar apenas duas casas após a vírgula. Então vamos ao cálculo. Vamos iniciar de uma forma bem simples aqui. 2020, Enter, menos 1910, são 110 anos. Vamos colocar aqui na memória. É uma taxa de 6% ao ano. Então, dividido por 100, dá 0,06 mais 1, 1,06, perdão, 0,6, Enter, multiplica pelo período, mais 1, 7,6, vezes os 100 unidades monetárias iniciais. 760 unidades monetárias foi acumulado nessa poupança a juros simples.
Agora vamos supor que Maria investiu a uma taxa de juros compostos, né? Não é juros simples, mas nos mesmos parâmetros financeiros, só mudando a forma de composição. Como ficaria? Vamos abrir HP novamente. Então vamos limpar aqui a HP, os registros da HP. A gente já sabe que são 110 anos. Há uma taxa de 6% ao ano, um valor de 100 unidades monetárias iniciais. Nós temos o total de 60.763,84. É uma boa diferença. Então essa é a beleza dos juros compostos. Agora vamos ver o mesmo cálculo, ou pelo menos um cálculo semelhante, só que ao invés de uma capitalização anual, nós vamos fazer uma capitalização mensal destes valores. Mesma taxa, mesmo período, só muda o modelo de capitalização. Então nós estamos com uma taxa anual e a gente precisa transformar isso para uma periodicidade mensal. Então a gente vai precisar fazer uma conversão. Então a gente vai calcular uma fração desse período, né? Onde o valor de n será o valor da menor periodicidade. Se a gente quer converter de ano para meses, então a menor periodicidade é mensal. Então vai ser 1 dividido por 12. Nós temos a taxa de juros que é 6%, então 0,06. Temos o valor de P, que pode ser um valor qualquer. Eu coloquei 1 aqui para eliminá-lo de uma vez. Então nós temos 1 mais 0,06 elevado na 1 dividido por 12. Dá 1,00487. A gente extrai o valor de 1 para ficar somente com a taxa. E multiplicamos por 100, nós vamos ter a taxa mensal, que é 0,487% ao mês. Valor bastante aproximado. Para fazer esse cálculo com a HP, então a gente pega o valor da periodicidade meses, né, e faz a divisão. 1 dividido por 12, 0,08. E agora a gente vai levar naquele valor de 1,06. 1,06. Vamos limpar o último valor. 1,06. Vamos inverter para resgatar o valor anterior. Elevado, aqui não vai aparecer. Vamos colocar mais casa após a vírgula. Mais uma. Pronto. Vamos subtrair o valor de 1 e multiplicar por 100, e nós temos aqui o valor de 0,48676. Então essa é a nossa taxa de juros. São 110 anos vezes 12 meses, 1.320 meses. Então, aproveitando aqui para mostrar as funções. E um depósito inicial de 100 unidades monetárias, um valor futuro de 60.763,83 unidades monetárias. O cálculo está correto. Agora nós vamos falar sobre método francês de amortização, conhecido no Brasil como tabela Price, né, criado por Richard Price. Ele não era francês, né, mas foi na França que esse método de cálculo se popularizou. A grande vantagem desse método de cálculo é que ele calcula o valor fixo das prestações, né? A gente tem a forma do sistema de amortização constante, que esses valores são regressivos, mas na Price os valores das prestações são constantes. É o que mais é utilizado no mundo inteiro. Se for fazer uma compra numa loja, for tomar um empréstimo no banco, na maioria dos casos será utilizado Price. As exceções mais comuns são os financiamentos agrícolas, né, os FINAMES,
e os financiamentos para moradia com crédito oficial, Minha Casa Minha Vida, financiamento para casa própria, crédito oficial, é mais comum ser feito com o saque, né? Assim como os Finanças. Então a gente vai ver como fazer o cálculo de uma forma bem simples, sem usar fórmulas, utilizando a calculadora HP12C. Então aqui diz, um produtor pegou um orçamento em uma revenda de R$100.000 para compra de fertilizantes. O vendedor diz que com uma entrada de 10%, poderia parcelar o saldo em 10 prestações fixas com uma taxa de juros de 1,2% ao mês. Qual será o valor da prestação? Então vamos lá calcular. O valor, vamos limpar a calculadora aqui para não ficar nenhum registro. Então o valor inicial de R$100.000, uma entrada de 10%, então menos 10%, um saldo a ser financiado pela loja de R$90.000, com uma taxa de 1,2% ao mês, em 10 prestações, nós vamos ter uma parcela, então essa tecla aqui, uma parcela de R$ 9.604,63. Uma outra opção que aparece para esse vendedor, para esse produtor, é que uma loja concorrente ele conseguiu o mesmo orçamento em 12 parcelas fixas de R$ 8.997,54. Agora, do ponto de vista matemático, qual foi a proposta mais vantajosa? Que ele não precisou dar entrada, o outro ele deu entrada de 10% e tinha uma prestação menor. Vamos ver então qual vai ser o valor dos juros, para a gente ver qual desses aqui é mais vantajoso. Vamos lá, vamos zerar a calculadora. Ele tem um valor da venda financiado pela loja de R$100.000, um valor de prestação fixa de 8.997,54. Então aqui o valor da prestação, em 12 prestações. E agora a gente vai questionar qual é a taxa. Então a gente aperta o último para saber. Taxa de 1,2. Então, do ponto de vista matemático, não há diferença nenhuma entre as duas propostas. A taxa de juros é exatamente a mesma. Então vamos mais uma. Um cliente comprou um carro por R$60.000, pagando uma entrada de 20% e o saldo devedor parcelado em 36 prestações mensais a uma taxa de 12% ao ano. Calcule a prestação mensal e o saldo para quitação após o pagamento de 15 prestações. Então aqui já vê que tem uma prestação mensal e uma taxa anual. Vamos ter que fazer aquele cálculo de transformar a taxa anual para a taxa mensal. Então vamos limpar a calculadora. Então aqui nós temos uma taxa de 12% ao ano. Então 1,12 inverte para ter o 0,08 e eleva o expoente. Vou colocar mais casa após a vírgula aqui. Menos 100 vezes. Então essa é a nossa taxa mensal, 0,9489%. O carro custava R$60.000 e o cliente deu uma entrada de 20%, então 20% menos, saldo devedor de R$48.000. Em 36 prestações, a prestação ficou em R$1.580,20.
centavos. A gente pode aqui arredondar. Perfeito. Bem, segunda parte do cálculo pergunta qual o valor da quitação após ter pago 36 prestações. Agora a gente precisa retirar os juros. Aqui a gente não está considerando o IOF, ok? Porque se você vai tomar um empréstimo numa financeira ou num banco, na concessionária, eles vão calcular o IOF. Aqui a gente está desconsiderando o imposto sobre operações financeiras. Então foram pagos 36, então nós temos o saldo de 21. Vamos lá. Perdão. 21 prestações. Então, o residual de R$ 29.959,95 é o valor para quitação após ter pago 15 prestações. Mais um cálculo aqui para a gente fazer com o HP12C. Uma investidora fez um aporte inicial de R$10.000 em um fundo de renda fixa e nos 10 anos que seguiram ela investiu mais R$500 mensais, de forma ininterrupta. Considerando uma taxa mensal de 1% ao mês, qual o montante obtido após 15 anos? Então vejam que por 10 anos ela fez investimentos, depois ficou 5 anos sem realizar nenhum novo aporte, mas mantendo o investimento na carteira. Então vamos lá para HP. Vamos zerar o cálculo anterior. Ela fez um investimento de 10 mil iniciais e agora a gente vai ter que colocar dois valores com sinal invertido, são dois valores de entrada e investimento, por um período de 10 anos, a 1% ao mês. Então 1% ao mês, se a taxa é mensal, a periodicidade é mensal, então 120 meses, e ela tem ao final de 10 anos R$ 148.023. Então a gente vai colocar agora esse novo valor, e vamos fazer os novos aportes. Quanto foram os aportes nos 5 anos seguintes? 0. Ok. Bom, agora nós vamos colocar o novo período, 60 meses. E então o novo valor futuro é de R$ 488.533,07. Bom, considerando os 70 mil que foram depositados inicialmente e o prazo, parece ser um valor bastante interessante. Claro que a gente só pode julgar se conhecermos a taxa de inflação, aí extrair a taxa real. Agora gostaria que vocês fossem até a sala virtual e realizassem as atividades de fixação. Um bom trabalho!